Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós vamos dar mais um início à nossa aula. Nós falamos na última aula sobre a Revolução Francesa, falamos sobre Robespierre, falamos sobre o Levante dos Povos, falamos sobre Napoleão Bonaparte. Agora nós vamos entrar num assunto muito importante que é a Primavera dos Povos, né, quando a Europa inteira se levantou. Né, em 1815, após a queda de Napoleão, os reis da Europa acreditavam que tinham restaurado a ordem para sempre. Né, no Congresso de Viena, eles redesenharam fronteiras, devolveram tronos às antigas dinastias e prometeram esmagar qualquer tentativa de revolução. Durante décadas parecia que o velho mundo havia vencido, mas a estabilidade era apenas aparente. Né? Por baixo da superfície, a Europa estava mudando, a população crescia rapidamente, cidades se expandiam e a industrialização começava a transformar a vida das pessoas. Operários trabalhavam longas jornadas por salários miseráveis, né? Enquanto a burguesia exigia participação política e o fim dos privilégios da aristocracia. Né? Ao mesmo tempo, as ideias da Revolução Francesa, né, a liberdade, igualdade e soberania popular continuavam circulando, né, pela Europa toda, né? Mesmo proibidas, elas eram discutidas em universidades, jornais clandestinos e reuniões secretas. Era apenas questão de tempo até que a tensão explodisse. Esse momento chegou. Ele chegou em 1848. Tudo começou na França. Uma grave crise econômica provocou desemprego, fome e revolta. O Luiz Felipe, que governava como monarca constitucional, perdeu o apoio popular. Protestos tomaram as ruas de Paris, confrontos ocorreram e em poucos dias barricadas foram erguidas. O rei foi forçado a abdicar e fugir do país. Foram barricadas erguidas ali, um protesto total, geral, as populações estavam totalmente revoltadas, né? E queriam derrubar o rei de todo jeito, e o levante dos povos, e queria tomar o poder novamente. Né? A monarquia caiu novamente e uma nova república foi proclamada. A notícia se espalhou como um incêndio pelo Ocidente. Na Áustria, estudantes e trabalhadores tomaram as ruas de Viena, exigiram liberdade da imprensa e uma constituição. O poderoso chanceler Metternich, símbolo da repressão desde o Congresso de Viena, teve que fugir às pressas. Era o colapso do sistema que havia tentado sufocar as revoluções por mais de 30 anos. Né? Na Hungria, líderes nacionalistas exigiram autonomia do domínio austríaco. Na Itália, diversos estados se revoltaram contra o controle estrangeiro, buscando unificação. Nos territórios alemães, representantes se reuniram na cidade de Frankfurt para discutir a criação de uma Alemanha unificada. Nunca antes tantas revoluções haviam acontecido ao mesmo tempo. Tá? Por isso esse período ficou conhecido como a Primavera dos Povos, uma estação simbólica em que as nações europeias pareciam despertar após décadas de repressão.
Os objetivos variavam de lugar para lugar, mas havia três grandes forças impulsionando os movimentos: o liberalismo que defendia constituições e direitos individuais, o nacionalismo que buscava a formação dos estados independentes e as reivindicações sociais dos trabalhadores que exigiam melhores condições de vida. Durante alguns meses parecia que uma nova Europa estava nascendo. Governos absolutistas caíam, reformas eram prometidas e assembleias constituintes eram convocadas. O povo acreditava que finalmente teria voz no destino político do seu país. Mas essa esperança não duraria muito. As revoluções enfrentaram um problema fundamental: falta de unidade. Liberais burgueses temiam as demandas radicais dos trabalhadores. Nacionalistas de diferentes regiões entraram em conflito entre si, enquanto os revolucionários discutiam, as monarquias se reorganizavam seus exércitos, tá? Pouco a pouco os reis recuperaram o controle. Na França, a República acabou dando lugar ao governo autoritário de Napoleão Bonaparte, né? Sobrinho do antigo Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho do antigo imperador que mais tarde se tornaria Napoleão III. Não é o mesmo Napoleão, veja bem, é Luiz Napoleão Bonaparte, ele era sobrinho do Napoleão, tá? Ele acabou se tornando Napoleão III. Na Áustria, tropas imperiais esmagaram revoltas na Hungria e na Itália, nos territórios alemães. O projeto de unificação fracassou quando os príncipes se recusaram a abrir mão do seu poder. Em poucos anos, grande parte das conquistas revolucionárias havia sido revertida. À primeira vista, parecia que a Primavera dos Povos havia sido um fracasso. Mas a história é mais complexa. Mesmo derrotadas, essas revoluções deixaram marcas profundas. Elas demonstraram que as ideias de liberdade e nacionalismo não podiam mais ser ignoradas. Plantaram as sementes que levariam décadas depois à unificação da Itália e da Alemanha e o avanço das constituições e dos direitos políticos da Europa. Os reis haviam vencido a batalha imediata, mas estavam perdendo a guerra lenta contra o tempo. A Primavera dos Povos mostrou que o mundo antigo estava condenado a desaparecer, mesmo que ainda resistisse por algum tempo. O século XIX seguiria sendo marcado por conflitos entre tradição e mudança, entre autoridade e liberdade, entre impérios e nações. E tudo isso parecia e prepararia um cenário para transformações ainda maiores que culminariam nas grandes guerras do século XX. A tentativa de controlar a história havia falhado novamente, porque quando os povos inteiros decidem se levantar, nenhuma ordem imposta consegue durar para sempre. Pessoal, nós encerramos esse tema por aqui, né, da Primavera dos Povos. Se aprofundem mais sobre a Primavera dos Povos, né, tem muita coisa para se saber, se aprender, tá bom? No próximo vídeo, né, nós vamos falar sobre a unificação da Alemanha, né, Bismarck, né? E vamos dar continuidade à história da Europa. Fica conosco, assiste nossos vídeos falam de história, né? Aprenda conosco e bora falar de história.